Olá, eu sou Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nós, homens do conhecimento, somos desconhecidos de nós mesmos, e há um motivo muito bom para isso. Nós nunca nos procuramos de fato. Como então poderíamos um dia nos encontrar? A tese que trago até você hoje não é um afago no seu ego burguês, mas uma autópsia implacável, cirúrgica e fria daquilo que a sua sociedade chama de bondade, piedade e moral. Vocês caminham como sonâmbulos pelo mundo, adorando ídolos doentes, acreditando piamente que os seus valores morais caíram do céu, puros, eternos e inquestionáveis. Eu vou descer aos porões lamancentos da história para mostrar a vocês que a origem exata da sua moralidade não tem nada de divina. Ela está encharcada de sangue, de ressentimento e de crueldade. A minha grande ideia não é perguntar o que é o bem e o que é o mal. Essa é uma pergunta para crianças e teólogos. A minha pergunta é sob que condições fisiológicas e históricas o homem inventou para si mesmo esses juízos de valor e que valor eles próprios possuem hoje. Até agora, a moralidade tem sido o grande perigo da humanidade. Ela é a força invisível que tem atrofiado o potencial humano, tornando-nos mansos, medíocres e perfeitamente domesticados. Esta obra é a picareta com a qual eu escavo as fundações podres da civilização ocidental. Começamos quebrando a ilusão patética dos psicólogos e historiadores ingleses. Eles acreditam que a palavra bom foi originalmente associada a ações não egoístas pelos próprios beneficiários dessas ações. Que bobagem histórica! Foram os próprios bons, ou seja, os nobres, os guerreiros, os poderosos, os homens de posição superior e de vitalidade transbordante, que sentiram e estabeleceram a si mesmos e aos seus atos como bons. Essa é a moral dos senhores. Na aurora da humanidade, o bom era simplesmente sinônimo de força, de saúde, de poder, de dominação e de alegria abundante. E o ruim? O ruim não era o mal diabólico. O ruim era simplesmente o plebeu, o fraco, o covarde, o doente, aquele que é digno de pena ou de desprezo. A aristocracia guerreira afirmava a si mesma, amava a si mesma, e essa afirmação de potência era o único valor primário. O bom nasceu da força, não da fraqueza. A grande tragédia e a maior revolução da história humana aconteceram quando a força bruta encontrou seu nêmesis. O que aconteceu quando a casta sacerdotal, a mais impotente, contida e vingativa de todas as castas, percebeu que não podia competir com a nobreza guerreira no campo de batalha físico? O que fizeram os sacerdotes e os fracos para sobreviverem e dominarem? Eles executaram o truque psicológico mais letal de todos os tempos. Eles inverteram os valores morais através de um ódio profundo. É o que chamo de ressentimento. O ressentimento dos fracos tornou-se criador e gerou os seus próprios valores. Os oprimidos olharam para os nobres, para os guerreiros saudáveis e predadores e disseram: vocês são o mal. E olharam para si mesmos, para sua própria covardia, para sua própria impotência de agir e disseram: e nós, os pobres, os doentes, os fracos que oferecem a outra face, nós somos os bons. Entenda isso. A moral dos escravos não nasce de uma afirmação de si mesma. Ela nasce de um não gigantesco a tudo o que é diferente, vigoroso e superior. É a ovelha condenando a águia por comer carne e chamando a sua própria incapacidade de voar e de lutar de virtude, paciência e bondade.
O cristianismo e todas as ideologias igualitárias modernas que o sucederam são os herdeiros diretos dessa rebelião dos escravos na moral. A fraqueza foi falsificada como mérito. Você deve imediatamente investigar os seus valores. Você é bom porque transborda força, generosidade e domínio sobre si mesmo? Ou você se diz bom apenas porque tem medo das consequências de agir e mascara a sua covardia e a sua letargia com a palavra virtude? Liberte-se da moral do ressentimento. Pare de demonizar a excelência, o sucesso ou a força alheias apenas para justificar o seu próprio fracasso no fundo da caverna. Como se cria um animal que seja capaz de fazer promessas e de cumpri-las? Essa é a tarefa paradoxal que a natureza e a sociedade estabeleceram para o homem. Criar um ser que tenha memória, que possa calcular o futuro, que seja previsível e, portanto, socialmente dócil. A resposta da história para isso é brutal. A memória foi gravada no homem a ferro, a fogo e a sangue. Para que algo ficasse gravado na mente humana e criasse a responsabilidade, tinha que doer incessantemente. As torturas e os sacrifícios públicos foram as ferramentas pedagógicas originais da humanidade. A noção de culpa, que hoje perturba seu sono, não tem a sua origem em um sentimento religioso e etéreo de pecado contra Deus. Ela tem a sua origem no conceito puramente material e comercial de dívida. Em alemão, a palavra Schuld significa literalmente tanto culpa quanto dívida. Nos primórdios, o credor tinha o direito legal de infligir dor física ao devedor caso este não pagasse, retirando o prazer do sofrimento alheio como forma de compensação. O castigo não foi inventado para despertar o arrependimento moral na alma do criminoso. O castigo nasceu como uma transação financeira, uma festa de crueldade festejada pela comunidade. Mas a reviravolta psicológica que nos destruiu, a doença mais terrível e interessante que a humanidade contraiu, chama-se má consciência. Quando o homem selvagem, o predador nômade, foi subitamente confinado dentro das paredes da sociedade civilizada e das leis da paz, os seus instintos de agressão, de crueldade, de caça e de destruição não puderam mais ser descarregados livremente no mundo exterior. E o que acontece com todos os instintos que não se descarregam para fora? Eles voltam-se para dentro. O homem, impedido de atacar o inimigo, começou a torturar a si mesmo. Ele criou a alma interior e começou a dilacerá-la com as próprias garras. A agressividade natural transformou-se em culpa, em vergonha de ser quem se é e de desejar o que se deseja. Essa internalização da crueldade atinge o seu ápice doentio quando a dívida é projetada no ancestral supremo, em Deus. O homem cria o sacrifício de Deus na cruz para pagar uma dívida que ele mesmo não pode pagar, trancando a si próprio em uma masmorra de culpa eterna. Por que o ascetismo, a negação absoluta dos desejos, o jejum, a castidade, a pobreza voluntária, a autoflagelação teve tanto poder e um poder de sedução tão avassalador sobre a humanidade ao longo de milênios? Para artistas, filósofos e sacerdotes, o ideal ascético serviu a propósitos diferentes, mas a raiz psicológica é exatamente a mesma. O homem é uma criatura que prefere querer o nada a não querer de modo algum. Diante do sofrimento absurdo e sem sentido da existência terrena, a vontade humana estava paralisada. Ela precisava de um objetivo para justificar a dor. É nesse vácuo que o sacerdote ascético surge como o salvador sinistro.
Ele dá um sentido ao sofrimento, dizendo ao rebanho enlouquecido: sim, a vida é sofrimento e a culpa é inteiramente de vocês. O sofrimento é a punição pela sua pecaminosidade inerente. Ele prescreve uma medicação venenosa, que é a negação da própria vida. O ideal ascético é um instinto de conservação de uma vida que está degenerando, uma vida doente que busca sobreviver, diminuindo a sua própria vitalidade, castrando os seus próprios instintos para conseguir suportar a dor de existir. É o ódio aos sentidos travestido de santidade. E não pensem que a modernidade está livre disso. Até mesmo a ciência moderna e os ateus orgulhosos que buscam a verdade absoluta e inquestionável em seus laboratórios ainda estão vítimas disfarçadas do ideal ascético. Eles simplesmente substituíram a palavra Deus pela palavra verdade, como algo superior, sagrado e intocável, algo externo à própria vida. Eles sacrificam a ilusão, a arte e a perspectiva no altar da objetividade fria. Mas eu lhes digo com toda a força dos meus pulmões, não há fatos eternos, assim como não há verdades absolutas. A vida, e somente a vida, deve ser o critério de todo e qualquer valor. O que fortalece a vida, o que eleva a potência, é bom. O que a nega, o que a enfraquece, é ruim. Você deve ter a coragem mais rara de todas, a de destruir os ídolos que você cultua e que drenam a sua energia vital, sejam eles deuses antigos ou dogmas modernos. Chegou o momento de conectar os pontos no Bônus Extra, o cantinho do saber. O meu pensamento não é apenas um livro de filosofia, é o abalo sísmico que rachou a fundação das ideias do século XXI. Eu antecipei a psicologia profunda em décadas. Quando descrevo a má consciência como instintos que se voltam para dentro, plantei a semente exata do que Sigmund Freud chamaria de superego em O Mal-Estar na Civilização. A minha prova de que a moralidade é uma construção histórica e de poder foi o martelo que Michel Foucault herdou para escrever Vigiar e Punir. Eu sou o antídoto absoluto contra o moralismo de C.S. Lewis, onde ele vê um senso moral universal apontando para Deus. Eu diagnostico cicatrizes purulentas de milênios de adestramento e punição social. A minha psicologia do ressentimento é perfeitamente espelhada no Homem do Subsolo de Fyodor Dostoiévski, a personificação do fraco envenenado pelo ódio aos fortes. E, no cenário contemporâneo, Jordan Peterson ecoa meu aviso: o perigo de uma moralidade falsa, baseada puramente na vitimização e no ressentimento social, a eterna moral dos escravos, destruirá o indivíduo que se recusa a assumir o peso da própria hierarquia de competência. A filosofia que não se transforma em força bruta de ação é apenas covardia articulada. A partir deste exato segundo, obedeça às seguintes diretrizes e recupere a sua vontade de potência. Primeiro, a cura do ressentimento. Pare imediatamente de justificar a sua própria estagnação, apontando defeitos naqueles que estão vencendo. Assuma a responsabilidade pela sua falta de poder. Se você quer o topo, lute por ele. Se não quer, cale-se. Pare de disfarçar a sua covardia de virtude. Segundo, o fim da autoflagelação. Pare de nutrir a má consciência. Quando você cometer um erro, corrija-o com pragmatismo frio. Substitua a culpa inútil que só serve para você sentir pena de si mesmo pelo senso de responsabilidade militar. Pare de pedir desculpas pelo seu próprio brilho. Terceiro, a afirmação da vida. Identifique um ideal ascético moderno que está castrando a sua rotina, seja a busca patológica pela aprovação moral nas redes sociais ou o consumo de narrativas políticas que cultivem o desespero. Corte essa influência. Foque no fortalecimento exclusivo da sua própria vida e do seu corpo.
O ressentimento veste a coroa da virtude apenas para decapitar silenciosamente a excelência humana. Pare de negar a vida. Abrace a realidade em toda a sua crueza, beleza e dor. Torne-se o único escultor do seu destino. Assuma o controle. Desligando e até o próximo episódio.